Hoje eu trouxe uma aula para vocês muito especial, um enfeite de mesa de cozinheira. Ela fica com cerca de 25 centímetros e a sugestão de venda, vocês já sabem, está aqui na descrição. Se vocês estão entrando pelo celular, olhem ali embaixo do título, tem uma flechinha para vocês olharem a descrição e todas as informações, inclusive os links das minhas redes sociais para vocês me acompanharem também por lá. Vamos lá? Para a cabeça eu estou usando 55 gramas de massa numa bola de 50. Eu vou cobrir essa bola. Essa parte você tira, coloca na mesa e pressiona. Então agora a gente vai escolher um lado aqui e a gente vai pressionar essa massa para frente, tá? Vou empurrar essa massa para frente. Aliso um pouco. Vou marcar a região dos olhos e agora vocês já sabem, né? É esfregar, alisar, passar bastante a mão para tirar todas essas marcações. Então, eu seguro aqui atrás, onde vai o cabelo, e vou ficar esfregando até sair todas essas marcações. Depois de retirada todas as marcações, com essa massa que sobrou, eu vou fazer as orelhas, 2 bolinhas do mesmo tamanho. Elas têm 0,3 gramas, vou posicionar aqui na cabeça. Pego uma ferramenta para fazer esse buraco, pode ser a esteca agulha também. Cola a lantejoula, vou colar um brinquinho. Escolho uma pedrinha brilhante. E agora com o marcador de boca da tua preferência, eu estou usando esse marcador, é o número 3 que eu marquei. Ele vem um joguinho assim com 2. Vem assim o joguinho com 2, então eu marquei aqui para não me perder. O menorzinho é 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Eu vou usar esse 3, mas aí você usa o marcador da tua preferência, que você tá acostumado a usar. Vou usar um palito de churrasco para colocar aqui no pescoço e vou deixar secar isso aqui em cima de uma base de isopor. Geralmente demora uns 2 dias para eu mexer nessa cabeça. Tá? A gente vai fazer agora o corpo do enfeite de mesa, tá? Esse corpo é bem parecido com aquele da palhacinha, só que eu fiz ele um pouquinho menor, tá? Então, ele fica com mais ou menos uns 20, agora com a confeiteira que tem o chapéu, ele vai ficar com 23, 25, né? Dependendo aí do que você usar na cabeça. Então, a perninha, eu tô usando uma espuma cilíndrica, é igual o da coelhinha que eu fiz aqui no canal, né? E essa espuma cilíndrica, ela tem 1 centímetro de largura e eu cortei com 5,5 centímetros, quase 6 centímetros aqui. E aqui ela tem 1 centímetro. Ai, Vivi, eu não encontro essa espuma cilíndrica. Na internet tem, tá? Ela é bem baratinha e bem fácil de encontrar. Ah, se você não achar, tá com preguiça de comprar na internet, pode fazer com isopor mesmo, corta um quadradinho, como eu expliquei lá na aula sobre isopor. Vou deixar aqui para vocês assistirem, caso vocês não tenham visto, tá? Então, eu separei aqui a espuma cilíndrica. O pezinho é a bola de 25 e eu não vou cortar ela bem no meio. Eu vou cortar com um meio dedinho passando da linha, tá? Então, eu faço esse corte aqui, para deixar reto. E aí, eu vou pegar um palito, eu pego também a cola de isopor, eu vou passar aqui nessa bolinha, vou encostar a espuma cilíndrica aqui, onde eu pus a cola, segura assim com o dedo, e você vai pegar um palito de dente e empurrar para colar os dois, tá? Eu deixo secando de um dia para o outro, para depois eu vir com a cola e passar cola aqui dentro. Também eu faço um arame, encapo aqui com a fita crepe e coloco aqui dentro. Então, essa perninha aqui já está com a cola e com o arame. E eu faço também essa emenda, como eu ensinei lá naquele vídeo da palhacinha do enfeite de mesa. Então, eu ponho só uma tira de biscuit e faço essa emenda aqui, para não ficar esse buraco a hora que a gente vai colocar a massa.
O corpo, busto, né? É um cone de 7 centímetros. Também coloquei cola primeiro, coloquei o arame e aí vim com esse busto. Esse busto tem 7 centímetros e eu coloco aqui como eu ensinei também lá naquela aula. Eu tô passando assim rapidinho porque são muitos detalhes, senão fica uma aula muito comprida. Eu abri aqui uma massa da cor pele, não muito grossa nem muito fina. Tem que abrir as duas pernas na mesma espessura, porque se uma fica mais grossa que a outra, fica meio estranho, tá? Eu corto aqui as beiradas, venho aqui de trás e vou encapar essa perna. Esse excesso aqui eu corto, aqui eu ajeito, esse excesso também eu corto e aqui o excesso também eu corto. Então, agora eu venho com uma esteca roliça e vou tirar as marcações. Abri uma massa rosa, mas aí você escolhe a cor do teu vestido, de acordo com a sua cliente, né? Então, o pescoço tá bem seco, tá? E aí eu venho por trás e vou colocar essa massa aqui para fazer o vestidinho dela. E essa parte que sobrou eu corto, o excesso eu tiro. E aí venho com a esteca, vou tirar as marcações e eu vou deixar secar bem tanto essa parte quanto as pernas para eu continuar, tá? Então, eu deixo de um dia para o outro, vou fazer outra coisa para poder continuar aqui. E aí, vou tirar todas as marcações. Para o cupcake, eu tô usando aqui uma bola de 25, cortei na metade, 7 gramas de massa. Eu vou encapar essa bola, vou pressionar aqui, puxar essa massa para cima, puxo para dentro. Essa parte aqui, vou pressionar na mesa, para ficar mais reto aqui. Vou tirar as marcações, e aí, com a esteca gravata, eu vou fazer essas marcações da forminha. E aí, deixo secar. Eu abri aqui uma tira para fazer o sapato, então, eu vou cortar essa parte. Já tirei uma pequenininha ali. A perna tem que estar bem seca, tá? Começo de trás para frente, dou a volta nesse pé, deixando aqui esse espaço. Tento fazer igual nos dois pés, tá? Aqui, esse excesso eu tiro, junto essa parte. Aqui também eu vou cortar. Agora, eu ajeito com a esteca. Você tem que abrir a tira do sapato junto, tá? Para fazer os dois sapatos juntos, porque eu já fiz eles separados e às vezes até a espessura da massa, às vezes dá diferença, sabe? Nessa perna. Aqui eu dou uma apertadinha, vou colocar a tira, excesso eu corto. Com a massa molhada ainda tem que correr, sabe? Fazer isso bem correndo, porque essa massa não pode secar. Então, eu tô usando aqui um pó, mas você pode usar o pó que você preferir, o pó da tua preferência. Eu tô usando aqui o rosa cristal dessa linha aqui, é do Emerson. Então, eu vou passar aqui, passo só em cima, tá? Embaixo eu não passo. Depois que eu passo, dou uma alisada, firmo bem esse pó, aproveito para tirar as marcações do sapato. E agora eu vou encaixar essa perna naquele corpo lá, que eu também deixei secar. Perna e corpo seco, sapatinho feito, vou encaixar as pernas aqui. Então, já acerto a posição que eu quero deixar os meus pezinhos. Faço uma leve marcação e aí eu vou passar a cola instantânea. Gosto, antes de colocar a cola instantânea, de passar um pouco de água com o cotonete, sabe? Para umedecer essa massa. E aí, eu passo a cola instantânea. E vou encaixar agora o corpo na perninha. Agora, eu vou fazer a saia.
Eu abri aqui mais ou menos 130 gramas de massa, uns 4 dedos. Você tem que medir ali no corpo da sua boneca o quanto deu a saia de tule. Eu fiz aqui uma saia de tule, então eu franzi vários tules. Essa saia já ensinei várias vezes no canal. Ela tem mais ou menos uns 3 dedos. E aí você olha, pra ver se quer deixar mais curta ou mais comprida. Então, essa saia que vem aqui por cima, ela tem que cobrir essa saia de tule, tá? E não faz mal que sobre, mas não pode faltar. Então, eu vou escolher aqui um lado que seja com menos defeitos, né? Vamos dizer assim. Vou virar para trás, nessa parte do avesso, vamos dizer assim, da saia, e eu vou passar cola aqui nessa beiradinha. Eu já ensinei essa saia em uma aula de palhacinha, tá? A saia, ela é com brilho também, se você quiser colocar brilho, já ensinei ela. Então, eu passo um pouquinho de cola aqui na beiradinha, e eu vou pegar uma renda, seria melhor uma renda mais grossa, mas eu não tenho, sabe? Então, eu vou colocar essa aqui que eu tenho mesmo. Depois de passado esse tempo, eu vou franzir. Então, eu vou fazer algumas pregas, para daí eu acomodar na minha boneca. Eu não me preocupo muito com as pregas aqui, porque depois lá no corpo eu ajeito. Vou passar cola aqui na cintura da bonequinha. E eu vou encaixar essa saia, a parte do meio, eu vou deixar aqui no meio. E eu vou ajeitar a saia, trazendo um pouquinho mais pra cima, ó. Como ela tem a renda aqui embaixo, eu preciso deixar ela um pouquinho na altura que eu quero. Porque como ela vai encolher, eu tenho que pensar que ela vai encolher um dedo. Então, eu vou deixar um dedo a mais e vou colocar aqui nessa cintura. Então, eu vou ajeitando, por isso que a saia, né, essa massa, ela tem que estar mais firme. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui para prender essa saia aqui. Essa parte eu vou prender aqui também. E agora, eu vou pressionar essa saia contra esse corpinho. Tá vendo que sobrou bastante massa aqui na cintura, né? Tudo isso aqui eu vou tirar. Essa parte aqui do acabamento, eu dou uma voltinha, como se fosse mais uma prega, né? E eu ajeito aqui pra ver se não vai ficar muito curto um lado do outro. E aí, eu vou pegar uma esteca, eu gosto de pegar essa agulha mais grossa e girar contra o corpo, para tirar esse excesso, tá? Aqui eu tenho que passar mais um pouquinho de cola, senão não vai grudar essa saia. Ajude, cola. Tá? Ficou assim. Agora, eu vou vir com o cotonete com um pouquinho de água para tirar todas essas marcações. Esfregar bem essas emendas para tirar tudo isso daqui. E aí, é esfregar. Esfregar, 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 até sair tudo isso aqui, pra gente poder fazer o avental. Eu abri aqui 61 gramas de massa para fazer o cabelo, 8 gramas para fazer a chuquinha do lado. Então, eu vou fazer uma bolinha, vou alongar e essa pontinha eu vou virar, tá? Fazer o rabinho de cavalo dela. Maria Chiquinha, né? Vou passar cola aqui perto das orelhas. E eu gosto de passar cola aqui em cima também. Começo pela orelha, dou a volta, termino na outra orelha. Aqui em cima eu junto. Essa parte que sobrou eu corto. Essa parte eu vou passar o rolinho aqui por cima para tirar essas marcações. E agora eu vou alisar bem com a palma da mão assim, para tirar todas essas marcações aqui, tá? Com esse resto de massa que sobrou ali do cabelo, eu vou fazer a franjinha. Então, eu vou pegar pequenas porções. E aí, a franjinha assim, né? Depende muito do modelo que a mãe pede pra gente fazer.
Aqui no canal também já tem uma série de vídeos de penteados, tanto de menino quanto de meninas, para vocês terem ideias também. Eu gosto sempre de passar um pouco de cola onde vai a franja. E aí, eu vou colocar essas porções, cuidando sempre aqui atrás, tá? E depois você vem, depois de seco, você olha lá para ver se precisa fazer um enxerto. E aí, eu vou marcar com a esteca gravata. Vou fazer mais uma porção, vou achatar e vou colocar aqui. E eu faço a mesma coisa com as marcações. E aí, por último, eu faço mais uma porção para colocar aqui. Então, eu coloco aqui no meio, faço essa voltinha e vou fazer as marcações. Passo cola aqui do ladinho e vou colar as chuquinhas. Pressiono aqui um pouco abaixo, deixo as duas na mesma altura, na mesma posição. Depois eu venho com uma fitinha e coloco aqui, geralmente uma fitinha ou de biscuit ou de tecido, o que você tiver aí. E aí eu vou deixar secar. E aí eu cortei um babado com o cortador, é o terceiro do jogo, esse marrom. Essa cola já tem cola, então não tem necessidade, né, de colocar cola. Se vocês quiserem fazer de outro modelo, é só uma sugestão. Aqui embaixo eu vou passar um pouquinho de cola para grudar, aderir melhor essa massa. E aí eu vou pressionar, fazer um brigadeirão. E eu vou ter que deixar secar, tá? Eu já abri aqui a massa, abri um tantão de massa. E aí fiz com o cortador 60 um círculo. E também fiz já a fita que vai atrás do vestido, mas aí fica a seu critério. Eu gosto de usar esse cortador da Blue Star, já deixei aqui ressecando. E fiz também duas tiras que a gente vai colocar no avental. E um retângulo, um trapézio, na verdade, que eu cortei medindo aqui, tá? Essa medida você tem que olhar lá, é meio de olho mesmo. Então, primeiro eu vou colocar essa parte do avental aqui. E a parte redonda do avental, eu vou cortar uma tampa. E aqui eu vou fazer o babado. Então, pra lá e pra cá, pressionando bem contra o dedo. Vou fazer esse babado em toda essa volta. Agora, eu vou colar o avental aqui nessa saia. E aqui por cima, eu vou colocar um cinto. Agora, eu vou montar aqui o lacinho, que já está um pouco ressecado. Posso colocar agora a tira do avental, que vai até aqui. Eu coloco primeiro a fitinha do laço e depois eu venho colocar o laço. E aqui o botãozinho do avental, com a cola lantejoula, eu vou colar duas pérolas. Antes de colocar a cabeça, eu sempre coloco um pouquinho de massa dentro desse buraco, sabe? Para daí colar melhor. E aí passo uma cola instantânea e daí prendo lá no pescoço. Antes de colocar o chapéu, eu tenho que ver aqui, né, a minha franjinha, se tá tudo certo. Aqui a massa andou, pra vocês verem, por isso que eu não pus a fita ainda, porque daí eu cubro essa parte. Provavelmente eu vou colocar uma fita de tecido. E nessa parte aqui, que tá bem afastado, não sei se vocês conseguem ver, eu vou colocar um pouquinho de massa. E com a água e o pincel modelador, eu vou arrumar esse buraquinho ali, tá? Porque o buraquinho ele fica feio quando é ali no cabelo, tá? Então, eu faço essa emenda antes de colocar o chapéu. E agora, a gente já pode fazer o chapéu. Eu abri aqui para fazer o chapéu 60 gramas de massa. Enquanto eu estou fazendo aqui as outras coisas, vou deixar isso aqui descansar um pouco. Abri também uma faixa para fazer o acabamento do chapéu. E fiz também duas manguinhas com o cortador de babado na cor do vestido e uma branca que vai ser
para o cupcake, que a gente já deve ter secado, né? Ele já deve estar seco para eu colocar. E aí falta só colocar a cereja aqui, tá? Eu preciso ter o cupcake pronto para daí fazer o braço. O braço, eu tô usando 10 gramas de massa. Vou fazer uma bola, vou alongar. Aqui eu vou deixar mais ou menos um dedo para fazer a mão. E aí eu rodo, achato, arredondo um pouquinho mais essa mão. Rodo bastante para marcar aqui o pulso. Com a esteca gravata, eu tenho que lembrar que é um para lá e um para cá. Marco o dedinho, e aí eu ajeito, arredondo e achato. Vou tirar as marcações, deixo mais ou menos do mesmo tamanho, apesar de que a gente sabe que não fica. Marquei aqui o meio com o meu dedinho e vou dobrar um pouco. E vou colocar a manguinha, que eu cortei com o babado, eu ajeito aqui ela um pouco. E essa parte que sobra aqui dentro, eu vou cortar. Vou fazer isso no outro braço. Passo a cola no bolinho e coloco ele aqui no avental. E agora eu posso colar o braço, pressiono aqui do lado e a mãozinha segurando aqui o bolinho. Vou fazer isso no outro. Pressiono e a mãozinha segurando aqui. O excesso de cola eu vou passar um cotonete e vou tirar, tá? Porque às vezes a gente passa muita cola. Vou, enfim, fazer o chapéu, como vocês já acompanharam aí no aplique, nos personagens. É o mesmo jeito que eu faço, a mesma técnica. Então, eu peguei uma fibra, só que essa fibra tem que ser um pouco mais firme, tá? Eu tenho essa fibra, não sei o nome dela. Mas se alguém souber, escreve aqui pra mim, por favor, no comentário, porque daí eu deixo salvo para as meninas olharem. Não é fibra siliconada, é uma fibra mais firme. Eu uso essa fibra lá no aquário, por isso que eu tenho. Se você não tiver, serve a fibra siliconada, serve algodão. E aí eu tenho aqui um quadrado, mais ou menos quadrado. Ele tem mais ou menos 15 por 12, tá? E eu dobrei. E aí, eu vou fazer um fuxico, um redondo, né? Vou colocar esse meu chapéu, que eu já deixei ali, ele de molho. E aí, vou fazer as pregas. Você viu que eu não fiz bem redondo, né? Não precisa fazer bem redondo. E aí, eu vou juntar essas pregas. Eu não me lembrava que era tão ruim assim. Ai... Com a ajuda da estequinha, eu posso empurrar essa fibra para dentro. Eu não posso esperar essa massa secar muito, senão eu não consigo fazer esse movimento, tá? E aí, eu vou olhar aqui, vou cuidar com as pregas que eu quero. Eu preciso que a massa esteja um pouco mais mole para eu dar esse movimento aqui nesse chapéu. Quando chegar aqui, nessa parte de fazer esse aperto, né, de você apertar tudo e fazer o fuxico e cortar, experimente lá na cabeça da tua boneca, porque eu coloquei ali e eu achei que ela ficou muito grande, então eu fui cortando, tirando esse excesso aqui de baixo, tá, até eu chegar num tamanho mais ou menos proporcional. Eu acho que esse ficou bonitinho, esse tá com mais ou menos, olha, 4, 5 centímetros, tá? E aí, sim, eu vou passar cola aqui em volta. Esse meu chapéu já tá bem firme, ele não está mais tão molenga. Vou escolher um lado para deixar para trás. Vou fazer a volta nessa tira, nesse chapéu, com a tira. Aqui eu puxo. Esse puxado eu vou ajeitar com a minha esteca. A emenda eu vou deixar para trás, então eu vou acertar aqui a cabecinha dela e vou pressionar, tá? Dar uma ajeitada. E aí é só fazer o lacinho, colocar os lacinhos no cabelo, terminar de fazer aqui o docinho, né? A cereja, os detalhes vocês podem mudar. Esse olho ficou com 1 centímetro, 1 por 1 mais ou menos, para quem quer fazer o olhinho resinado, que possa procurar, né? Mais ou menos o tamanho. Então, ficou assim a bonequinha.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula que dá muito resultado, dá muito retorno a gente fazer uma peça dessa. O valor de venda eu deixo sempre aqui na descrição. Embaixo do título tem uma flechinha, quem está no celular, clica lá que tem todas as informações de tamanho, de preço, de sugestão de preço. E não esqueçam de caprichar na foto, porque a foto é muito importante, né, para nossa divulgação. E se vocês fizerem, já sabem, pode me mostrar, pode me marcar. Quem não quiser me marcar, pode me chamar pelo direct, que eu tô sempre respondendo vocês lá no Instagram. Não esquece de deixar seu like, que me ajuda bastante, e seu comentário se você gostou. E te aguardo numa próxima aula.